Já foi o rei indiscutível da comida mexicana, com burritos enormes, tigelas recheadas e filas na porta. Hoje, Chipotle parece cansado. Vendas caem, o clima mudou e a geração Z não compra mais a ideia. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como a geração Z acabou com o Chipotle por muito tempo. Quem queria comida mexicana geralmente escolhia o Taco Bell. A rede de fast food servia tacos pequenos, mais acessíveis, burritos e comidas inventadas. O quesarito estava longe da comida mexicana autêntica, mas sem taqueria por perto, servia ao propósito. A empresa ganhou uma reputação positiva por seus preços razoáveis e comidas que matavam a fome, com tempero na medida certa para o paladar americano. Mas também ouviu muitas piadas sobre problemas gastrointestinais. Mas um homem questionou esse status quo e disse: "Podemos fazer melhor." Steve Ells trabalhava na indústria alimentícia durante a maior parte de sua vida, frequentando uma das melhores escolas de culinária de Nova York, antes de atuar em um dos melhores restaurantes de São Francisco. Mas enquanto esteve lá, se apaixonou pelos autênticos e deliciosos burritos do bairro Mission, de forte presença latina. Não demorou muito para que ele seguisse seu próprio caminho, abrindo o primeiro Chipotle Mexican Grill em Denver, nomeado em homenagem a um tipo de pimenta seca popular na culinária. Ele só tinha um sonho e um empréstimo de $85 mil do pai. O dinheiro era pouco, o tempo curto e o fracasso provável. Mas o que veio depois surpreendeu a todos. Quando a Chipotle abriu em 1993, todos notaram algo diferente. A Chipotle foi uma das pioneiras em uma nova forma de comer fora. Fast casual, uma ponte entre o fast food e o restaurante tradicional. Você montava seu pedido preparado na hora com ingredientes pré-prontos como carnes grelhadas, arroz, vegetais e queijo. Chipotle tinha um cardápio relativamente simples, oferecendo seus pratos em tacos, os sempre populares burritos em formato de torpedo e os burrito bowls servidos sobre arroz. Para a maioria, tudo se resume à carne. A Chipotle se destacou por tornar suas proteínas facilmente reconhecíveis. O destaque do Taco Bell era a carne moída temperada usada em quase todos os pratos. Embora oferecesse opções de frango e carne, em contraste, a Chipotle oferecia uma seleção definida de frango temperado, steak grelhado no fogo, carnitas de porco e uma saborosa carne bovina desfiada conhecida como barbacoa. Essas 4 seguem sendo as principais, junto com temporárias como ao pastor, frango, brisket e várias opções vegetais. O objetivo era aumentar a base de fãs da empresa, e isso superou as expectativas de todos. Em 2 anos, Chipotle abriu a 2ª e 3ª unidade com a ajuda do pai de Ellie. Após mais empréstimos, Ells passou a comandar um império em expansão. Embora quisesse abrir um restaurante sofisticado, percebeu que tinha uma mina de ouro e logo expandiu para fora de Denver. Kansas City foi a primeira nova cidade a receber um Chipotle, e em 1998 a empresa conseguiu um grande investidor. O McDonald's rapidamente virou o maior investidor do Chipotle, e em 2005 já existiam mais de 500 restaurantes nos Estados Unidos. Chegou a hora de abrir o capital. O Chipotle estreou na bolsa em 2006, mas antes houve um pouco de caos. O entusiasmo pela rede mexicana de rápido crescimento era tão grande que o preço das ações precisou ser aumentado 2 vezes antes do dia de abertura. O burburinho continuou e a empresa teve o 2º melhor oferta pública inicial de restaurante da época. Esse grande influxo de dinheiro permitiu que o Chipotle expandisse ainda mais e logo estava avançando para o vizinho do norte dos Estados Unidos com sua primeira unidade no Canadá. O McDonald's se desfez da empresa como parte de uma mudança estratégica da companhia. E devido a disputas sobre o cardápio do Chipotle, o McDonald's queria que a empresa adicionasse café da manhã e um drive-thru. O Chipotle preferiu simplicidade, talvez por saber o que era melhor. O Chipotle virou uma das redes que mais cresceu nos Estados Unidos da América enquanto seguia expandindo. A rede decidiu, entre outras ações, nomear o chefe Nate Appleman para criar novas opções no cardápio. No geral, ela manteve o cardápio estável ao longo dos anos. Se acessar o site hoje, verá quase as mesmas opções: tacos, burritos e bowls de burrito, além de algumas opções como saladas, quesadilhas e especiais ocasionais. Fora isso, só chips com salsa, queijo, guacamole e bebidas. Isso ajudou a Chipotle a crescer,
alcançando 3.700 restaurantes em 2024. A empresa agora também se expandiu para a França e Alemanha, Reino Unido, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar. Parece ser um dos maiores sucessos da história do fast casual. Então por que as pessoas estão tão preocupadas? Por um tempo, o Chipotle não tinha apenas o dinheiro por trás, tinha também o impulso. Steve Ells se destacava como um dos restaurateurs mais aclamados desde Ray Kroc. Ele chegou a ser jurado do America's Next Great Restaurant, tendo breve contato com a fama. O reality show juntou 4 chefes e restaurateurs famosos para desafiar aspirantes a donos de restaurante e encontrar a próxima grande franquia fast casual. Soul Daddy, vencedor, seria uma versão saudável da Soul Food e ganhou grande investimento de Ellis, mas fechou as 3 unidades depois de apenas alguns meses. Foi um raro deslize para eles, mas estava longe de ser o último. O dono do Soul Daddy processou a Chipotle pela gestão dos restaurantes e recebeu um acordo de valor não revelado. Ele culpou a Chipotle por tentar transformar seu Woods, Wings and Waffles em outro fast casual, mas para a Chipotle a decisão fazia sentido. O fast casual estava em alta e eles achavam que moldavam o futuro, não o sufocavam. O modelo pioneiro de Ells havia se espalhado como fogo, e você podia encontrar novas redes de fast casual abrindo o tempo todo. Isso pode ser parte do problema do Chipotle. Quando abriu era revolucionário, mas agora não é mais. Você se preocuparia se sua comida ficasse 20 minutos sob uma lâmpada de aquecimento antes de ir para a sacola? Você veria ela sendo feita bem na sua frente e personalizada. Foi uma ideia brilhante que mudou o jogo e logo todo mundo começou a copiar. Outras redes mexicanas, como Cadoba, logo adotaram o modelo do Chipotle, com cardápios variados, mas o Chipotle continua sendo o melhor. Por enquanto, não deve falir tão cedo. Talvez seja o exemplo de grande demais para quebrar. Afinal, pode ser encontrado em quase todos os shoppings e centros comerciais do país. Mas se investiu na empresa, pode estar suando ao ver seu 401k. A empresa estreou como uma das ações de restaurante mais quentes do mundo e teve alta consistente no mercado de ações. Seu ponto mais alto de todos os tempos foi de dólares americanos. Dólares americanos, 6.855. E isso foi só em junho de 2024. A empresa parecia imparável, subindo rapidamente, mas depois disso tudo começou a desandar. Após o pico, a Chipotle perdeu mais de metade do valor e passou 2025 quase todo em queda. Na segunda metade do ano, ela caiu rapidamente, perdendo quase 1/4 do valor em poucos dias. Em novembro de 2025, ela está girando em torno de $30 por ação, colocando-a em uma companhia bastante mista e deixando muitos investidores bastante preocupados. Alguns veem esse momento como oportunidade de compra, enquanto outros temem que os melhores dias da empresa já passaram. Isso pode já estar acontecendo há muito tempo. Chipotle costuma aparecer nas notícias por motivos negativos. Embora seja um dos maiores nomes em comida mexicana, essa reputação pode estar cada vez mais manchada. E tudo isso remonta a 2015. A empresa recebeu a pior notícia. Clientes adoeceram após consumir seus alimentos. Basta pouco para manchar a reputação da sua empresa. Pergunte a Carnival Cruises, que ainda sofre com o infame Cruzeiro do Cocô. Por isso, um incidente como o que a Chipotle enfrentou em agosto de 2015, quando 234 clientes e funcionários em Simi Valley foram contaminados, o norovírus é tão prejudicial e poderia ter sido superado se tivesse sido o único incidente. No mesmo mês, 64 pessoas pegaram salmonela por tomates contaminados em uma Chipotle de Minnesota. E apenas alguns meses depois, em outubro, um surto de E. coli se espalhou por unidades da Chipotle em 11 estados. Em novembro, outro surto de norovírus atingiu Boston. Tudo foi rastreado até a Chipotle. Não foi só um incidente, mas uma onda de doenças, levando alguns a suspeitar de sabotagem. Isso levou a Chipotle a ser associada à má higiene alimentar. É o pior que uma rede de restaurantes pode querer que pensem dela, e isso só iniciaria uma má reputação para a empresa. Os surtos foram tão graves que a Administração de Alimentos e Medicamentos se envolveu para rastrear a origem dos surtos. Nos 3 anos seguintes, até 1.100 pessoas adoeceram nos Estados Unidos da América e a Chipotle sofreu várias violações de segurança alimentar. Capítulo que arruinou a reputação da marca. O governo multou a empresa em $25 milhões.
que provavelmente foi uma gota no oceano para a empresa e apenas uma pequena porcentagem do que a empresa perdeu com a queda das ações devido à má publicidade. E não seria a única vez que o governo deu um chute no velho burrito da Chipotle. A indústria de fast food raramente é considerada um bom local de trabalho. Na verdade, existe o estereótipo de que as crianças são avisadas de que, se não se saírem bem na escola, vão acabar trabalhando no McDonald's. Ainda é um trabalho honesto por pagamento honesto, ou pelo menos deveria ser. Em 2017, a Chipotle se envolveu em um escândalo após um funcionário novato revelar que foi informado ser isento de horas extras, o que era ilegal. A política afetou mais de 4.800 preparadores de burritos e a empresa pagou cerca de 15 milhões de dólares em compensação aos funcionários. E esse não foi o primeiro erro deles. Em 2012, a Chipotle foi processada por 7 funcionários enganados sobre horas extras e pagou um acordo de 8 milhões de dólares. Assim como nos casos de intoxicação alimentar, uma vez é um acidente, mais de uma vez é um padrão. Isso afetou a reputação da Chipotle entre os funcionários. Também prejudicou a reputação da Chipotle entre clientes socialmente conscientes, que evitam empresas que não tratam bem seus funcionários. Muitas empresas já têm sindicatos atentos a isso, e os problemas trabalhistas da Chipotle podem ser ainda mais graves. A Chipotle entrou em conflito com as autoridades trabalhistas inúmeras vezes, sendo acusada de milhares de violações trabalhistas, especialmente em Massachusetts e Nova York. No último caso, a empresa foi acusada de não avisar os funcionários sobre horários, negar pausas e licenças médicas e não oferecer horas de trabalho suficientes. A empresa solucionou o caso por 20 milhões de dólares. Mas não foi um caso tão prejudicial para a imagem deles quanto o que aconteceu em Massachusetts, onde foram acusados de mais de 13.200 violações das leis de trabalho infantil, a maioria relacionada às horas que os adolescentes estavam trabalhando. A empresa resolveu o caso por 13 milhões de dólares, mas teve um dano de imagem ainda maior. Os clientes continuam inseguros. A Chipotle vem sendo criticada recentemente pelo tratamento dado aos clientes. Alguns desses problemas são raros, como o de uma mulher que descobriu ter sido fotografada e usada em material promocional da empresa enquanto apreciava sua refeição mexicana. Ela inicialmente processou a empresa em 22 bilhões de dólares, todo o lucro da companhia entre 2006, quando a foto foi tirada, e 2014, quando ela descobriu o ocorrido. Ela não tinha chance, mas a empresa resolveu o processo com um acordo de valor não revelado. Em 2012, a empresa foi acusada de arredondar contas dos clientes para o centavo mais próximo, envolvendo valor bem menor, para evitar lidar com centavos e agilizar pedidos. Após uma grande polêmica, a Chipotle prometeu arredondar as contas apenas para baixo, nunca para cima, e até já teve problemas com o governo federal. Em 2011, a Chipotle enfrentou polêmica envolvendo trabalhadores sem documentação. As lojas da empresa em Minnesota foram auditadas pelo Departamento de Imigração e Alfândega e acabaram demitindo 450 funcionários que não tinham o direito legal de trabalhar nos Estados Unidos. Vários desses funcionários demitidos revelaram que isso não foi um acaso ou um erro da Chipotle. Eles tinham um padrão de negligenciar etapas durante as contratações e não faziam a devida verificação dos documentos. Isso gerou polêmica entre quem era contra contratar imigrantes sem documentos e quem achava que a Chipotle devia apoiar seus funcionários. E todas essas controvérsias levaram a um grande problema para a empresa. Dizem que um restaurante sobrevive a tudo se a comida for boa, mas será verdade? Isso exigiria que a comida mantivesse sua qualidade, o que talvez não ocorra. O cardápio não mudou e os pratos ainda parecem os mesmos, mas nos detalhes. A Chipotle foi criticada por mudanças como centralizar parte da produção de alimentos em suas cozinhas. Alguns ingredientes são preparados, guardados e enviados em grande quantidade para as lojas da Chipotle. Defensores afirmam que isso é mais seguro para evitar surtos, mas pode afetar o sabor, a frescura e reduzir as porções dos alimentos. Nos últimos anos, muitas pessoas viralizaram nas redes sociais mostrando como as porções da Chipotle diminuíram. Seja uma tigela pequena ou um burrito cheio de arroz, a empresa negou que reduziu as porções. Um analista pediu 75 tigelas de burrito em Nova York
e encontrou até 33% de variação no conteúdo. Isso veio acompanhado de aumentos de preço acima da inflação em várias regiões. Isso fez muitos chamarem a Chipotle de golpe, algo que nenhum restaurante quer. O dano pode já ter ocorrido. Redes de fast food não vendem só refeições, vendem memórias. Esse é o poder de um lugar como o McDonald's e o Chuck E. Cheese. As pessoas recordam os McLanches felizes e festas de aniversário, transmitindo isso aos filhos. O Chipotle não tem essa conexão emocional, mas já está presente há 2 gerações e essa sequência pode estar sendo interrompida. A geração Z abandonou muitos gostos das gerações anteriores, e o Chipotle pode ser uma das primeiras vítimas. Não há solução simples para isso. A geração Z é vista como mais consciente socialmente e, ao contrário dos millennials, prefere ação direta a votar. Eles gostam especialmente de boicotes. Com tanto o McDonald's quanto o Starbucks entrando na mira deles, o Chipotle também despertou bastante ira por causa de suas políticas trabalhistas duvidosas, sua má reputação em relação à segurança alimentar e também por suas origens. O Chipotle é uma das maiores redes de comida mexicana do país, mas foi criado por Steve Ells, um chefe branco. Alguns veem isso como empreendedorismo, outros como apropriação, já que o conceito de apropriação cultural na gastronomia é muito controverso. Até entre a geração Z, a empresa foi criticada por não apoiar adequadamente quem fornece sua culinária. A comida não é considerada autêntica, apesar de ser mais próxima do que a do Taco Bell. A Chipotle foi muito criticada em 2014 por sua campanha Cultivando Pensamentos, que homenageava autores, mas não incluiu nenhum de origem mexicana ou latina. Esse é um dos motivos da queda de popularidade da Chipotle entre os jovens, mas o principal é o dinheiro. A Chipotle ainda é mais barata que restaurantes com serviço à mesa, mas agora está entre os fast foods mais caros, com um bowl de burrito com carne custando cerca de $12 na maioria dos mercados. Aqui não há combos, então você soma o preço da bebida e dos chips à refeição. Por isso, muitos da geração Z dizem: "Ei, estamos sem dinheiro." A geração é conhecida por dificuldades financeiras e desvantagem em emprego e poupança, até em relação aos millennials mais velhos. E não é só nisso que seus gostos mudam. A geração Z ameaça os lucros do Chipotle por vários motivos. Além de terem pouco dinheiro, a geração demonstrou resistência ao consumismo. Eles assumem o papel de duros e comem mais em casa, mesmo quando optam por sair. Eles preferem delivery e as entregas do Chipotle são mais incertas que as de outras redes. Por ser mais delicada que a de um hambúrguer, a montagem do bowl de burrito fez mais de 500 Chipotle adotarem o Chipotle Lane Drive-Thru para retirada de pedidos via celular. E foi a primeira mudança da empresa para esse tipo de serviço. E seja lá o que vier a seguir para a empresa, eles farão isso sem a sua mão mais firme. Steve Ells foi o rosto do Chipotle desde a fundação, mas já vinha se afastando da empresa há algum tempo. Ele nomeou co-CEOs para ajudar na gestão e deixou o cargo em 2017. Ironicamente, em 2018, Brian Nickel, Chief Executive Officer do Taco Bell, assumiu o comando da empresa. E isso foi só o começo. Ells deixou o cargo de presidente, renunciou ao conselho e se afastou da empresa. Ele criou tudo do zero, ficou bilionário com a empresa, mas hoje não tem mais relação com ela. Isso torna o futuro do Chipotle uma incógnita. O Chipotle sempre seguiu uma regra desde a fundação: não mexer no que funciona. A empresa lançou um cardápio simples e manteve a maioria dele quase 30 anos depois. O cardápio valoriza a proteína, tornando o restante apenas complemento. Mesmo com proteínas especiais adicionadas, elas dificilmente duram muito. A postura de baixo risco da empresa a tornou uma das redes fast casual mais estáveis para fãs de comida mexicana. Mas essa estratégia pode não estar funcionando mais. A Chipotle tem uma grande vantagem: tempo para resolver as coisas. A empresa construiu um império, e impérios não desaparecem da noite para o dia. As primeiras rachaduras surgiram quando a empresa fechou 65 lojas de baixo desempenho em 2018 e continuou cortando as menos lucrativas. Mas uma coisa é clara: os métodos antigos não estão funcionando, e para conquistar a nova geração, Chipotle talvez precise mudar e está pronto para apostar alto na tecnologia. Os 2 principais anúncios da Chipotle no último ano envolvem sua linha de montagem. Em 2024, anunciou parceria com a Vibu,
empresa de robótica criadora de máquina automática para processar abacate. A Chipotle espera que o AutoCado reduza o tempo de preparo do guacamole, seu item de menu mais trabalhoso. Em agosto de 2025, a empresa anunciou testes de entrega de alimentos por drones em Dallas. Agora, além do trânsito e do calor intenso, os moradores enfrentam burritos caindo do céu. Mas isso pode salvar uma empresa que as crianças não acham legal? Ironicamente, a Chipotle pode ter causado sua própria ruína. A rede despertou o interesse dos jovens por comida mexicana autêntica e favoreceu o surgimento de taquerias nas cidades e subúrbios. Muitos clientes que iam ao Chipotle agora preferem a taqueria do bairro. Compre 3 burritos pelo preço de um no Chipotle e ajude um pequeno negócio. Pelo menos, o Chipotle ainda tem os millennials mais velhos, cujos estômagos não suportam mais a salsa apimentada. O Chipotle provavelmente continuará, mas enfrenta um novo mundo. Neste mundo, há taquerias autênticas em todas as cidades. E, se quiser um burrito no almoço, pode escolher entre 10 redes diferentes. O Chipotle criou em grande parte esse mundo e, ironicamente, seu sucesso inicial pode ter tornado sua queda inevitável. O Chipotle não é o único grande fast food tentando sobreviver. Assista ao verdadeiro motivo pelo qual o McDonald's está fracassando para ver como a maior marca do mundo está perdendo força, ou clique neste vídeo em vez disso.